Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Franguinho sem censura. Essa resenha deliciosa, apetitosa. Tem um pouquinho de crítica construtiva? Tem sim. Tem um pouquinho de sarcasmo? Tem. Mas tem um quê de poesia também. Tem muita coisa legal para a gente debater sobre os assuntos esportivos que acontecem no Brasil e no mundo, de uma forma bem leve, bem solta e também com muita opinião. Antes de tudo, deixa eu fazer um convite para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para ficar sabendo quando tem vídeo novo chegando, programa novo acontecendo para você acompanhar. E faz o seguinte, ó, você vai lá no link, copia, cola no WhatsApp e manda para a família, para toda a família, para todos os amigos, para a gente fazer um franguinho ainda maior, para a gente compartilhar esse prato delicioso. Tá aqui, ó, Lito Cavalcante, seu Quartarolo, Tonico Duarte, o Hélio Alcântara e também o Rodrigo Gini com a gente. Tudo bom, galera? Muito bem-vindos. Vamos começar o franguinho? Vai que é sua, Hélio. As manchetes do dia. LeBron James quebra recorde histórico e é o maior pontuador da NBA em todos os tempos. Ele deixou para trás a marca que pertencia ao lendário Kareem Abdul-Jabbar, também do Lakers, há quase 4 décadas. E sempre ressaltando a diferença entre as cestas de 2 e de 3 pontos. Jogador brasileiro de basquete é vítima de racismo na Espanha. O Iago Matheus dos Santos, armador do Ratio Farm Ulm da Alemanha, foi chamado de macaco, de novo, durante uma partida de basquete em Badalona, na Catalunha. Melhor atleta olímpico masculino do país em 2022, Alisson dos Santos, o Pio, sofreu lesão no joelho no início da semana e vai ter que passar por cirurgia. Há 4 anos, 10 adolescentes morreram enquanto dormiam em containers no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. E depois desses 4 anos, ninguém foi considerado culpado. E, além disso, o clube contesta uma ação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que exige o pagamento de pensões às famílias. As famílias lutam por justiça? Será que ela virá? Gente, o Brasil vive de paliativos, vive de soluços, vive de dramas em dramas, de tragédias em tragédias. Nós temos várias para contar. Boate Kiss, Mariana, Batomush e tantos outros. E o Ninho do Urubu, que é uma das vergonhas esportivas nacionais que aconteceu no Flamengo, mas que poderia acontecer em qualquer clube que a gente conhece por aí. É um descaso total, é um depósito de gente, sabe? Eu vou falar, é uma pedofilia esportiva. Os caras são usados, se vai para frente, fica. Se não vai, um abraço. O Flamengo tem essa nódoa na sua história. E não é a entidade em si, mas acaba resvalando e respingando na entidade. Mas por causa de dirigentes desonestos, dirigentes que só pensam em dinheiro. Como é que você vai discutir com uma família que perdeu um filho, que tinha um sonho, e ainda fica aí buscando recursos intermináveis da justiça para não pagar, sabe? Isso é pior ainda. E vai aumentando. Todo ano esses garotos morrem novamente. E ninguém faz nada. Vou falar para você. A justiça existe. E dizem assim, a justiça tarda, mas não falha. Mas justiça tardia também é falha, é injustiça. Esses caras deviam estar presos. E não estarão. E os garotos morreram. E outros ainda vão morrer, porque a gente cuida muito mal das pessoas nesse mundo de hoje, principalmente dos garotos sonhadores e de famílias sonhadores. O Flamengo é um grande time, é verdade, tem história, mas essa marca, olha, se tivesse um pouquinho de honestidade, trocaria por qualquer título para limpar essa imagem. Vamos começar? O atacante Vinícius Júnior, da seleção e do Real Madrid, ganhou a Bola de Ouro no Mundial de Clubes, prêmio dado ao melhor jogador do torneio. Pedro, do Flamengo, foi o artilheiro do campeonato, com 4 gols, levou a chuteira de ouro. Será que o Pedro agora começa já a se equiparar ao Vini Júnior? Com vocês. Cara, Lito, Deus, olha, né? Primeiramente que o Vini Júnior é fantástico, né? E eu falei há um tempo atrás que ele era um Mário Tilico melhorado, né? Agora ele já superou o Mário Tilico. Meu Deus, ele está finalizando melhor, porque velocidade ele sempre teve, né? E o Ancelotti tem razão, esse cara realmente
ele vai ser melhor do mundo logo, logo. E eu não sabia, né? Eu achava que ele era muito mais alto do que ele é, né? Então, eu até faço aqui meia-culpa, mas eu achava que ele era um jogador que tinha que melhorar muito em muitos quesitos, e realmente melhorou. Então, isso prova que ele está consciente do que tem que fazer, e é um cara profissionalíssimo, né? Então, a gente tem que aplaudir. Sobre o Pedro, tem uma história do Pedro que me incomoda há muito tempo, e eu fico olhando. Talvez seja coisa da minha cabeça, de velho, sei lá. A imprensa do Rio de Janeiro jamais se manifestou a respeito. O Fluminense não queria vender o Pedro para o Flamengo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, a torcida vai ficar triste. Não, daí o Flamengo ofereceu um dinheirão. Não. Aí o cara vai para a Fiorentina, fica 3 meses e meio, joga um jogo e volta para o Flamengo. É estranho, né? Muito estranho. Sabe, parece que houve algum acordo por baixo aí. Posso estar sendo louco? Eu não diria leviano, porque eu acho que a gente tem que desconfiar de tudo no futebol, né? Mas até hoje não me explicaram como é que foi essa manobra. E ele voltou justamente para o time que eu queria 3 meses antes. Parece o Cafu quando voltou para o Palmeiras e o São Paulo queria impedir, né? Não dá para entender muito essa situação, porque o Pedro é um grande jogador. Ah, mas não deu certo da Fiorentina. Não deu certo, não. Ele entrou apenas em 3 jogos e ainda pela metade, fez um gol. Nunca foi escalado. Ele foi lá, passou pela Fiorentina, recebeu a chancela, não é mais do Fluminense, e voltou para o Flamengo, gente. E ninguém foi investigar isso até hoje. Você sabe que essa história me incomoda muito, embora eu não tenha nada a ver com isso. Boa sorte ao Pedro, acho que é um grande jogador. Estão dizendo aí que a Europa quer ele, quer nada. Não quer não ainda, vai esperar mais. Eu acho que tem uma... Desculpa, Ale. Eu acho que tem uma você superestima, né, a pessoa, ou no caso o jogador. Eu acho que o Pedro está evoluindo. Agora, dizer que ele é o grande cara, que ele está sendo completamente perseguido porque virou um baita jogador, tal, isso aí tem uma distância grande, né? O Vinícius Júnior, eu acho que ele está sim, ele tá na ascensão. E o Ancelotti tem razão quando ele defende o Vinícius Júnior, quando ele diz que o Vinícius Júnior está evoluindo, quando ele diz que ele vai ser o melhor do mundo. Eu acho que ele tem razão em tudo isso. E o Vinícius Júnior, se mantiver a cabeça no lugar, que eu acho que ele tem, ele vai chegar, vai ser talvez o melhor do mundo, mas com certeza já é um dos melhores do planeta. Sabe o que me incomoda, né, com o Vini Júnior? Acho que a questão do Pedro acho que nem é para ser discutida no momento, porque está em outro nível. Acho que é um cara extremamente bom no futebol brasileiro, né? No futebol brasileiro. A gente tem que ver esse nível de enfrentamento dele. Ele teve a oportunidade da Copa do Mundo, não sei, eu acho que ele não foi espetacularmente bem, não comprometeu, mas também não fez nenhuma diferença. O Vini Júnior não está na seleção dos indicados da FIFA para os melhores jogadores do mundo. Não está. O ataque é Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo. Bem lembrado. Sim. Pela história do Cristiano Ronaldo, ele pode estar em qualquer seleção de todos os tempos. Mas para a seleção desse ano, ele não pode estar. Ele era reserva de Portugal na Copa do Mundo. Não está em nenhum time de ponta na Europa. Se transferiu para um outro time, né, no mundo árabe para continuar um caminho para o fim de carreira. Tudo indica que é isso. Ele saiu do United conturbadamente, porque vinha jogando pouco, não estava jogando como que deveria, como se esperava. Cara, não faz sentido. Então, o Vini Júnior, que já tinha feito uma grande Liga dos Campeões na temporada passada, eu acho que ele foi bem na Copa do Mundo. O Mundial, ele ganhou o prêmio. Como não botar o cara na seleção, sabe? Como é que fica a credibilidade da FIFA numa relação dessa, né? Acho que o Vini Júnior tem tudo para ser um jogador espetacular, dos grandes nomes do Brasil nos próximos anos, e por conta de uma coisa que vocês falaram, ele tem uma cabeça muito boa, ele passa por um problema muito difícil de pressão dentro de campo, por conta de atos racistas, perseguido dentro de campo, notoriamente, num país que não faz nada para defender. Nada. Então, eu acho que ele tem uma personalidade muito forte, tem uma cabeça no lugar e tem muito caminho para crescer. Bom, para falar a la Bruno Henrique, eu diria que são jogadores em patamares diferentes, né? O Vinícius Júnior é o que o italiano gosta de chamar de fantasista. É o jogador diferenciado, é aquele que faz o que você não espera e consegue resolver um jogo, muitas vezes, ali embaçado.
O Pedro, claro que é um jogador muito técnico, é um jogador eficiente, que tem muito recurso, faz muito bem pivô, se posiciona muito bem, mas se a gente pensar em termos de opção no futebol mundial, você tem vários atacantes que poderia listar tão eficientes quanto ou melhores, né? Então ele não é um jogador que faça diferença numa equipe como o Vinícius Júnior faz. E é o que vocês comentaram, é um jogador que tende a crescer muito e a fazer diferença, sim, talvez ali rivalizar com o Mbappé nos próximos anos como o melhor do mundo. O Pedro, acho que ainda fica um pouco atrás. É um goleador espetacular, claro, mas talvez não seja tão diferente quanto o Vinícius Júnior. O Pedro, sem dúvida, é um jogador de habilidade, é um jogador de eficiência. Se tivesse num time como o Real Madrid, seria muito mais do que é agora, mas até chegar aos pés do Vinícius Júnior, calma aí, não é bem por aí, não. Eu acho o Vinícius Júnior mais jogador. Acho bem mais jogador, acho que ele é criativo, ele vai para cima, ele tem boa cabeça. Vejo o que ele passa na Espanha, na mão dos racistas. Isso daí é para desestruturar um cara. Desestrutura um cara de cabeça fraca, já teria abandonado tudo. Agora o Vinícius não. O Vinícius eu vejo um grande futuro para o Vinícius. Para o Pedro, eu não sei. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Pois é, pessoal, já que a gente estava falando de atacante, né, falando do Pedro, esse começo de temporada tem mostrado uma tendência no futebol brasileiro. Os atacantes mais experientes, mais veteranos, e muitos deles até estrangeiros, têm feito a diferença. A gente viu no fim de semana, no clássico Fluminense Vasco, o golaço que o Cano fez, né, um chute lá do meio da rua, e não é de hoje que ele tem se destacado e sido diferencial na equipe tricolor. Temos o Hulk, também fez gol no clássico com o Cruzeiro, que foi disputado numa segunda-feira, né? Vai entender futebol brasileiro. E Soares, Caleri, quer dizer, são jogadores mais rodados que estão mostrando o seu futebol ali na hora de botar para dentro. Amigos franguinhos, isso é uma tendência do nosso futebol? Está faltando jogador de destaque na turma jovem? O que está acontecendo? Eu acho que a fisiologia do esporte está prolongando a vida dos jogadores, né? Então, você vê que são profissionais, no comportamento profissional, exemplares, se cuidam muito. O Hulk é um exemplo claro disso. E, com isso, eles estão conseguindo uma vida extra, comparando com os parâmetros de 20 anos atrás. Claro que entra também a dedicação, a habilidade de cada um, e isso também, de certa forma, desfaz até é verdade que o Brasil era um cemitério de elefantes. Os jogadores vinham para cá já os veteranos, né, já sem gás nenhum. Eu até acho que tem jovens de bom valor, né? De bons valores. Né? A gente estava falando do Pedro agora, que é jovem. Tem um Endrick no Palmeiras, talvez seja o maior expoente. O Yuri Alberto no Corinthians, que jogam nessa função, né, de centroavante. Eu acho que foi um fim de semana... Né, o Gabigol, o próprio Gabigol também. Então, eu acho que foi um fim de semana que a experiência falou mais alto, e eu acho que fica o destaque maior por o Hulk, que fez um golaço de falta. Agora o Cano fez um gol espetacular, que chama toda a nossa atenção, né? Assim, pô, esses caras estão jogando e tal. E a questão física, hoje em dia, você pensar que o cara com 36, 37 anos, ele é velho. Maratonista, os caras estão com 42 anos fazendo os melhores tempos, né? Então tem que ter um parâmetro. É que a gente mudou-se muito, né? Mudou-se muito. Antigamente, a vida, a faixa etária de vida ativa de jogador era até 33. Eu lembro quando chegou na Copa lá de 82, 86, já falava-se que era a última Copa do Zico, que ele já estava velho com 32 anos. Então isso mudou muito, né? Pelo menos uns 8, 6 anos o jogador ganhou para poder atuar. E, claro, tem que se cuidar. Não adianta não se cuidar e se cuidar sempre, né? Desde o primeiro ano, desde que você é juvenil, porque se você se desgasta naquele momento, a vida vai cobrar você no futuro. Isso vale para tudo, tá? Isso vale para tudo. Uma hora a vida cobra. Isso, Ale. Eu só ia... 65 anos, viu, Elinho? Eu 65 anos, desculpa. E eu gosto da frase do Riquelme, até pela minha idade, né, Lito? Ele falava assim, experiência não se improvisa.
É claro que ele está falando dele mesmo, né? Experiência não se improvisa. E lembro do Riquelme para falar do Cano, do Soares e do Caleri, que são jogadores de alto nível, o próprio Hulk, mas que, por exemplo, não tem mais espaço no futebol de primeiro mundo. Então a gente, mais uma vez, se confirma com um futebol que já não é primeiro mundo. Nem nas nossas seleções, né? Nem nas seleções. Nem nas seleções. O Cano, por exemplo, é um centroavante argentino de muita qualidade para nós que a Argentina nunca quis. O Caleri, idem, né? E o Soares, não. O Soares foi um jogador extraordinário, mas até agora está fazendo gol no Novo Hamburgo, no Caxias. A gente vai ver no Campeonato Brasileiro. Acho que ele fará também. É um jogador extraordinário. Isso que o Lito falou é verdade. Esticaram a carreira. A medicina, para nós, né? Eu, quando era criança, olhava um cara com 50 anos, achava velho, né? Hoje, 50 anos, o cara é jovem, está no meio da idade. Vamos colocar assim, ainda realizando coisas e com sonhos, né? Que todos nós devemos ter todos os dias. E eu me lembro do Riquelme, sabe por quê, gente? É uma coisa engraçada. Porque o argentino, ele se coloca de uma forma, né? Sempre muito, muito positiva, né? Até. E é uma virtude. E uma vez em Buenos Aires, eu e o falecido Romeu César perguntamos para uns caras da Argentina: poxa, vocês escalam o Riquelme aqui na seleção, mas tem o Galhardo, tem o Ortega, esses caras não deviam também ser chamados, né? Grandes meias, né? Aí a resposta: temos muitos como este, né? Então, com o Cano e o Caleri é a mesma coisa. Como este, temos muitos. Autoestima lá em cima, Luigi. Hoje a gente está com quanto, Luigi? 65, 66, 70 jovem. E pouco. Pois é. O Caleri tem 29, viu, Elinho? Pois é. Não velho. Ultrapassou a barreira dos 30. Velho! Franguinho em alto e bom som. Fala Hélio Alcântara. Curto e grosso. Em reunião com os clubes nesta semana, a CBF finalmente decidiu ir além das faixas nos estádios e enfrentar o racismo? Mentira. Se houver casos de racismo durante os jogos aqui no Brasil, o clube do torcedor racista será multado. Em outras palavras, não há punição, porque os clubes dão um jeito de arrumar dinheiro e tem muito clube rico. Em caso de reincidência, o clube vai perder o mando de campo ou vai jogar com portões fechados? Em novas palavras, não há punição ou um arremedo de punição, porque se o time é bom tecnicamente, ele ganha com ou sem torcida. E caso haja crime pela terceira vez, aí sim o time perde os pontos no campeonato. Quer dizer, a CBF e os clubes se protegem e são sérios até a página 2. É só para inglês ver. Para haver a perda de pontos, é preciso que o crime seja praticado 3 vezes. Crime de racismo. Não dá, né? Par ou ímpar? Quem joga mais? O programa está recheado de Pedro hoje, né? Agora uma pergunta para vocês. Quem é que joga mais ou quem é que está jogando mais? O Cano, do Flu, ou o Pedro, do Flamengo? Esses dois ocuparam o fim de semana, né? O Pedro com a chuteira de ouro, artilheiro do Mundial de Clubes, e o Cano com uma obra-prima, um golaço contra o Vasco, que devia estar em museus do esporte, museus de arte. Sem dúvida, um dos grandes gols que o Maracanã já viu. Do meio de campo, de primeira, aproveitando um passe errado, e depois se comprovou que não foi por acaso. Ele treina esse tipo de jogada. É muito difícil dizer de um ou de outro, mas eu vou com o Cano. A pergunta é boa, né? A disputa é boa. Vamos tentar contextualizar aqui para tentar salvar a minha resposta. Acho que os dois têm coisas muito legais, assim, que eles não perdem tantas oportunidades, né, Lito? Eles conseguem ter oportunidade e já fazer o gol. Tem comemorações características, né? O Pedro faz aquela reverência e o Cano faz o L para o filho, o L de Lorenzo. Eu entrevistei o Cano lá no Catar, durante a Copa do Mundo, cara, gente finíssima. A gente fala, quando a gente conhece uma pessoa que é tão bacana, assim, a gente fala assim, pô, é por isso que o cara faz tanto sucesso. O Pedro só entrevistei durante os jogos, né, em fim de jogo, sempre solícito e tal, mas é um cara mais tímido, parece, nesse contato. Eu fico com o Pedro, porque eu acho que aquela coisa assim, de leque de opções de finalização, o Pedro tem mais. É por cima, é de primeira. Eu acho que é um cara que tem uma técnica
um pouco mais apurada para finalizar e acabaria sendo útil mais vezes no meu time dos sonhos, velho. Bom, eu mineiramente acho que fico num empate, porque vejo virtudes nos dois, né? Basta ver que o Cano não está fazendo gol, não começou a fazer gol hoje, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro com uma marca espetacular no ano passado, e o Pedro talvez não tenha números tão interessantes, ao menos recentemente, porque joga ao lado do Gabigol e graças ao Dorival Júnior, né? Porque o professor Paulo Souza não queria que os dois jogassem juntos, que é um absurdo. Né, o Flamengo talvez tenha um pouco mais de um leque maior de opções ofensivas, de definidores, então, por isso, talvez o futebol do Pedro não tenha aparecido tanto. Mas eu vou ficar no empate, os dois são grandes atacantes. A gente vive sendo desmentido, né, quando faz alguns comentários. Eu ia falar que o Cano era um fazedor de gols, só que eu fui completamente ultrapassado, superado na minha visão, por causa desse gol que ele fez no Maracanã. Aquilo não é coisa de fazedor de gol, simplesmente, né? O cara que empurra a bola para dentro do gol. Aquilo é coisa de quem treina muito e de quem tem uma visão apurada, né, do que está acontecendo em campo. Agora, mesmo assim, eu acho que o Pedro tem mais recursos técnicos do que o Cano, então eu fico com o rubro-negro. Eu também vou ficar com o Pedro por causa disso, viu, Alinho? Eu acho que o Pedro é mais completo, né? E até é mais jovem, eu acho que vai evoluir mais. A beleza do gol do Cano, é claro, que está na nossa retina, na nossa mente, e nesse fim de semana não dá para discutir, o melhor foi o Cano, apesar dos gols do Pedro no Mundial. Mas eu acho que o Pedro é mais completo. Se fosse o Dorival Júnior, o técnico do Flamengo ou do Fluminense, com certeza ambos jogariam juntos, né? E seria uma dupla fantástica. O Cano, sem dúvida, é um jogador duro de cintura, ele não dribla, mas ele tem o faro do gol. E a partir do momento que o que determina o vencedor num jogo de futebol é o número de gols, eu acho que a minha escolha continua sendo o Cano, sem dúvida. Pedro mais completo, sem dúvida, mas são dribles, são passes ou são gols que decidem os jogos? Por isso eu fico com o Cano. Clica, clica, clica aí, galera! Amigos do Franguinho, hoje, olha, muitos assuntos, hein? Faz como o Cano. Clica de qualquer lugar, do meio-campo, da defesa, de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Clica, 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 clica. Vem pro Franguinho, ajuda a gente. Mais inscritos, mais somos recomendados pelo YouTube para ficar com você. Vem saborear o Franguinho com a gente. A última volta do ponteiro. Seleção brasileira, time sem técnico, hein? Mas dizem que vai ter. Ancelotti, gênio. Kaká. Ramon Menezes. Ou outro qualquer. Afinal, a Copa ainda vai demorar, né, gente? E aí, frangueiros? Eu estou achando muito, muito interessante esse momento. Depois de idas e vindas, confirmações, desmentidos, especulações, o papo do momento é Ancelotti daqui a pouco e agora Ramon Menezes. Eu estou muito, muito contente. Claro, se vier o Ancelotti vai ser uma maravilha, mas eu estou muito, muito contente pelo reconhecimento ao Ramon Menezes, que fez um belo trabalho com a seleção sub-20, campeã sul-americana, entrou na final 2 pontos atrás do Uruguai, ganhou o jogo 2-0, com um time que não era a primeira escolha dele. Vários times brasileiros se negaram a fornecer seus melhores jogadores sub-20. Endrick, Matheus França, vários times falaram não vão sair daqui, não somos obrigados, então a seleção que faça aí o seu lado. Quer dizer, estão achando que estão defendendo a torcida. Eu não acho que isso seja argumento válido. De qualquer maneira, o Ramon Menezes absorveu o golpe, criou uma segunda opção e se revelou um timaço. São duas situações engraçadas, né, envolvendo os dois nomes, tanto do Ramon quanto do Ancelotti. O Ramon, que a gente acompanhou aqui, porque foi um meia que começou no Cruzeiro, depois defendeu o Atlético, passou pelo Vasco também, um jogador bastante talentoso, mas que, reza a lenda, teria sido chamado pelo Leverkusen de QI de alface, numa discussão daquelas de treinamento. E seria mais do que curioso ver um jogador, né, o tal do QI de alface, de repente ganhando essa chance na seleção,
que ele faz por merecer, como disse o Lito, já fez um trabalho muito bacana no Vasco. E em relação ao Ancelotti, esse paradoxo, né? Você, de repente, apostar num técnico de um país que sequer foi a Copa do Mundo, foi campeão europeu, etc., mas sequer foi a Copa do Mundo. Também um jogadoraço, a seu tempo, né? E faz trabalhos espetaculares, mas é sempre aquela ressalva que todo mundo já fez, a gente já fez aqui milhões de vezes. Será que vai se adaptar a esse nosso folclórico futebol brasileiro e as mazelas da CBF? É isso que fica a dúvida. Folclórico é bom, hein? Você foi generoso, Gini. Mas eu acho o seguinte, que independentemente do quilate técnico do Ancelotti, de um Klopp, de um Guardiola, etc., eu acho que essa coisa de ficar esperando, eu não gosto disso, porque pode acontecer um monte de coisa nesse caminho aí, até junho, né? Porque parece que é junho, quando acaba lá a temporada europeia e tal, ele estaria livre. E ele, em nenhum momento, pelo menos do que eu li, do que eu vi, em nenhum momento ele disse, não, realmente vamos fazer isso, o meu contrato vai terminar. Ele fica naquela coisa, pode ser, não sei, não, de jeito nenhum, eu tenho um contrato. O contrato vai até 2024, Aninho. Pior ainda, né? Então, só para dizer que essa coisa de ficar esperando, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer num período de tempo, agora com a correção do Luiz, pode acontecer muita coisa. Então, eu acho que tem que escolher agora, para o cara ter tempo de trabalhar, expor suas ideias, fazer treinamento, etc, etc, etc. E outra, vou só colocar uma pimenta no meio, porque se a gente pensar no que aconteceu com o Scaloni, ele era o Ramon Menezes da vez lá na Argentina. Pegou o time com a chance de fazer um trabalho, deu certo e deu no que deu. Quer dizer, não seria a possibilidade da gente ver o mesmo por aqui? Mas o futebol não é uma ciência exata, né? Eu escrevi. Não dá para seguir. Desculpa, você corta. Não, desculpa. Que o Gini falou uma coisa do Scaloni, que era o que eu ia falar. Eu até escrevi um texto sobre isso. Seria o Ramon Menezes o nosso Scaloni? Eu quero saber se nós, a imprensa brasileira, o torcedor brasileiro, aceitaria isso. Porque o Dunga nunca tinha dirigido o time, dirigiu o time até a Copa 2010, e se você analisar a campanha dele, não foi uma campanha ruim. Né? Foi igual a dos outros aí. Né? Depois ele se perdeu quando voltou. E também merece críticas e elogios, faz parte do jogo. E o Ramon Menezes, primeiramente, o Scaloni foi um jogador médio para baixo, foi um lateral direito bem ruinzinho. O Ramon foi muito bom jogador, né? E está fazendo um trabalho legal e já passou por times grandes, como o Vasco, por exemplo, já citado, o Vitória. E o Scaloni não tinha dirigido time nenhum, era só auxiliar. E ele foi ficando, ele começou como tampão e a Argentina ficou esperando para substituí-lo. Tanto é que quando ele perdeu para a Arábia Saudita, metade da imprensa argentina já o queria fora. E agora é capaz de ele ganhar e tem muita chance de ser o melhor técnico do mundo pela FIFA. Está concorrendo com o próprio Ancelotti, né, e com o Guardiola. E só para te ajudar até a contribuir com o seu comentário, eu acho que essas coisas acontecem no futebol, mas não pode ser a regra. Quer dizer, deu certo o Scaloni, deu certo o cara lá do... Quem que você citou agora, Luigi? O cara lá da Copa? O marroquino lá, o técnico do Marrocos. Né? Essas coisas aconteceram. Eu acho que o Jorge Jesus do Flamengo foi uma coisa parecida em 2019. Deu certo. Também. Eu não acho que ele é um baita técnico que vai voltar, vai fazer tudo de novo. Eu não acho mesmo. Mas deu certo. O futebol tem isso, Ale. Mas tem uma coisa também, gente. Desculpa, Ale. Daqui a pouco você não vai nem falar do tema. Desculpa aí. Eu acho que a CBF é mentirosa. O Ancelotti não vem. Estão jogando manchete. O Ancelotti tem mostrado claramente que não vem. Ele disse que só sai do Real Madrid se for mandado embora. Eu acho que o Real Madrid não vai mandá-lo embora. Então, o seu Edinardo, lá, o pavão misterioso, precisa parar de mentir e procurar um treinador de verdade que caiba nas pretensões do futebol brasileiro. Guardiola, Klopp, Ancelotti, não vem, não acredite. É mentira, é manchete, é fake. O técnico do Marrocos é o Walid Regragui. Obrigado. Pouco tempo lá. O Scaloni, né, durante a Copa do Mundo, a gente falava assim que o grande mérito dele foi não ficar preso a um sistema, a uns jogadores que não estavam rendendo e ele mexia no time o tempo todo. Eu acho que ele escutava muito os jogadores. Eu acho que foi o grande mérito dele na Copa do Mundo. Mas eu queria falar assim, futebol não tem uma receita, né? O melhor esquema é você mesclar jovens com experientes.
Talvez seja, mas daí tem time que tem muito jogador jovem, como o time do Santos lá em 2002, que ganha tudo. Aí os jogadores experientes, como o time do Palmeiras dos anos 96, que tinha Miller, que tinha Cafu, não sei o quê, que brilhou muito. Então acho que não tem uma regra, mas é química. Pô, chegou um cara lá e funciona com aquele grupo, funciona com aquele time e vai ganhar. Eu não gosto dessa coisa assim, ó, pô, o cara fez um bom trabalho ali, X, e vai para a seleção. Eu acho que ele vai ser catapultado, porque eu acho que o cara tem que ter o mérito de vencer, de conquistar. Imagina assim, o cara foi artilheiro do Sub-20, né, que seja um Mundial Sub-20. Ele vai virar titular da seleção brasileira para a Copa do Mundo no mês seguinte? Eu acho que tem que passar por um processo. Né? Eu acho que o cara tem que merecer. Eu acho que tem técnicos na frente dele. Podem não ser melhores, claro, né? De conhecimento, o cara está com um negócio fresco, ele tem boas ideias. Não estou discutindo a qualidade dele, mas no momento, eu acho que tem que dar mérito para essas pessoas que estão lutando, que estão no caminho, que também querem chegar à seleção brasileira. Então, assim, acho também que o negócio do Ancelotti, que ele fala, não, né, não tem nada, tal. Hoje em dia ninguém fala a verdade quando o assunto é esse de contrato, todo mundo fica assim, não sei de nada, tal, não sei de nada, não foi, eu vi pela imprensa. É sempre assim, ninguém mais fala a verdade, ninguém é autêntico e tal. Isso aí é coisa do nosso tempo. Não, só o Vitor Pereira que tem, né, um caráter. O Lisca também. E agora começar a puxar, vai sair vários. Cara, então assim, eu acho que a seleção tem tempo, né? Se a gente pensar que são mais 4 anos ou 3 anos e meio de trabalho, quanto tempo é necessário para isso? Porque a seleção treina muito pouco, se encontra muito pouco, tem uma Copa América pela frente e tal, que os caras se juntam. Mas, cara, a gente já viu na Copa de 2014, o Dunga perdeu a Copa América e entrou o Filipão. Né? Um técnico experiente com uma baita história. Teve o 7-1, que eu acho que foi um acidente terrível de trabalho. Mas, enfim, volto a falar assim, não tem muita lógica. Assim, tem que pegar um cara que tem um trabalho consolidado, que tem umas ideias que batam com as ideias que a gente imagina de um futebol brasileiro para trabalhar com os nossos jogadores, enfim, fazer isso valer. E eu acho que tem uma questão de química, né? Porque é uma administração de egos, de jogadores, de desempenho, de imprensa, de torcida, enfim. É um grande administrador, o técnico é um grande administrador que tem que estar bem com o seu grupo de trabalho. Na verdade, o Ramon está mais aí como um paliativo para esse vácuo que a CBF está criando, né? Jogando com um nome, jogando com outro nome, mas ele está só ali para tapar um buraco. Vamos ver, vai ter aí data FIFA daqui a pouco, vai fazer uma seleção, mas eu acho que o plano da CBF não é realmente mantê-lo, é só ganhar tempo para ver o que consegue, para ver se arranca um sim definitivo do Ancelotti, que cá entre nós, como disse o Quartarolo, está mais distante do que Marte, mas eu acho que é legal, de qualquer maneira, um reconhecimento ao Ramon. Não vai ficar na seleção? Não vai ficar, mas vai ter seu momento, né? Mais um momento, não querendo diminuir esse momento que ele teve no Sul-Americano. Bom, galera, chegamos ao final desse franguinho. Queria agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês. Se você gostou, vai lá, dá o seu likezinho, curte aí esse vídeo, indica para outras pessoas, para a gente crescer ainda mais. É importante você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, vai lá no sininho para você receber, né, quando está na tranquilidade do seu lar, da sua casa, onde é que você esteja, saber que a gente está chegando com um vídeo novo para você poder assistir e participar com a gente. Então, fica o nosso muito obrigado e a gente está crescendo. Estamos chegando a 1000 inscritos. Seu Litor, por favor, faz a ola aí. Começa aí a ola para a gente comemorar. Vai, 1, 2, 3, vai! É a ola! Esse pessoal precisa se modernizar. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau. Tá chegando a hora. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.